E vamos começar o Vitrine Revista de hoje com uma dúvida comum e até mesmo curiosidades aí sobre os medicamentos manipulados. E para saber mais sobre esse assunto, viu, gente? Hoje, aqui comigo, eu estou recebendo a nossa super Aline Bessani. Por isso, eu já vou dar boas-vindas para ela. Boa tarde, Aline. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer recebê-la aqui no nosso Vitrine, viu? Ai, obrigada. Fico muito feliz também de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Da nossa artesã, nossa farmácia de manipulação tão especial que a gente trouxe aqui para a cidade. Isso. Agora, conta então para mim, já que o nosso assunto são os manipulados, o que são os medicamentos manipulados, Aline? Medicamentos manipulados, eles são fórmulas que são exclusivas, feitas exatamente para você, para suas necessidades, levando em conta as suas características. Então, quando você vai fazer uma consulta no seu médico, no seu nutricionista, ele vai elaborar uma prescrição exatamente para aquilo que você está precisando. Se você tem queda de cabelo, ou se você tem, sei lá, unha fraca, se você tem perca vitamínica, como você no momento agora de gestação, né? É muito importante fazer uma suplementação com ômega 3, lactobacilos, enfim. Então, tudo isso a gente consegue estar atendendo a necessidade única. É um medicamento feito somente para você. E quais são os tipos de medicamentos que as farmácias elas podem manipular? Tem um tipo X ou não? Qualquer medicamento? Hoje em dia, né, a gente tem uma gama de ativos disponíveis e isso facilita muito, porque antigamente não era tão possível se fazer de tudo. Hoje em dia, praticamente, a gente consegue fazer de tudo. Vai variar muito do que a farmácia pode fazer, se ela pode fazer medicamentos estéreis ou não, se ela pode ou não fazer alguns medicamentos especiais, né? Nós manipulamos a maioria dos medicamentos, praticamente tudo, e, inclusive, os fornecedores, eles têm aquilo que é tudo de novo no mercado. Então, lançou algum produto na indústria, já aparece para a gente também ter disponível isso. Que beleza! Aí o pessoal em casa pode perguntar assim, mas Patrícia, uma dúvida que é recorrente e a eficácia, né? Porque a gente sempre fala sobre medicamentos, daí parece que medicamentos manipulados é um outro patamar, digamos assim. Mas a gente sabe que os manipulados são tão quanto eficazes, né, Aline? Então, é uma pergunta muito interessante, sabe? Porque hoje em dia... A gente, hoje em dia não, e sempre, né? A farmácia de manipulação, ela passa por controles rigorosos da vigilância sanitária. Então, por exemplo, nós temos lá na Artesã e na Bioanimal também, que eu tenho uma outra farmácia de manipulação, que eu trabalho com isso já há 11 anos. Que legal. Então, a gente tem todo um processo que qualifica o produto. Então, desde o ar que a gente respira, que ele passa por filtro, sei lá, 10 vezes por hora, e isso tudo é quantificado por laudo e medido de forma semestral, né? A vigilância passa e verifica isso, ela comprova isso, e é isso que vai dizer a qualidade do produto. Então, desde a contaminação cruzada, então um medicamento manipulado, sim, ele pode ter ele tem a eficácia, né? Tão boa até quanto os industrializados, porque, como eu falei, como a fórmula é feita para você, o industrializado ele é feito de forma genérica, né? Tipo, para todo mundo, de forma generalizada. E aí o manipulado não, ele atende só você com uma eficiência incomparável. Isso, e daí outra dúvida também, já pegando esse gancho em relação à eficácia, eles agem mais rápido, porque como é feito para aquilo que você precisa daquele momento, dá essa impressão, né? Será que o manipulado ele age mais rápido do que o industrializado, por exemplo? Depende da forma como ele é prescrito. Então, as formas farmacêuticas é que vão definir isso. Se é um produto de forma farmacêutica líquida, lógico que ele será absorvido muito mais rápido. Então, às vezes você vê lá na farmácia, na drogaria, que é um produto que é um comprimido, e você define fazê-lo na forma líquida na farmácia de manipulação, sim, ele vai funcionar de forma mais rápida. Olha só que legal. E precisa de receita? Nem todos os produtos precisam de receita. Lógico que tem os controlados, né, que vão precisar da prescrição de um profissional habilitado, seja um médico, seja um farmacêutico, especialista na prescrição, seja um nutricionista, mas é somente os controlados que têm mais essa exigência de prescrição para estar retirando lá. E a questão, por exemplo, dos cuidados em casa. Fui lá, né? Comprei lá meu medicamento com a Aline, manipuladinho, certinho, bonitinho. Aí, geralmente, por exemplo, você compra um industrializado, ele fica na caixinha, você tira e tal, enfim. Quais são os cuidados que eu tenho que ter em casa com os manipulados? Tem algum cuidado especial, Aline?
Então, na Artisan, a gente faz... esse é o nosso grande diferencial, que é a experiência do cliente quando ele vem buscar um medicamento manipulado. Porque você vai lá no médico e ele vai prescrever, como eu falei, uma fórmula específica para você. Certo. E aí, a gente também faz o produto de forma específica para o cliente. Cada cliente ele vai ter a sua experiência. Então, nós fazemos cápsulas de cores diferentes, potes de cores diferentes, para que lá em casa você tenha o armazenamento, você não se confunda na hora de utilizar. Todas as embalagens, elas vão com substâncias, né, que impedem o estragar, o degradar e tal. Então, tudo isso é processo. São processos que a gente vai agregando, né, ao nosso produto, que é o que acarreta o produto final. É isso que vai garantir a qualidade do item. Validade também tem diferença? Ele vale, né, por menos tempo, é claro, porque a gente tem legislação que pede que a gente coloque um prazo de validade, né? Mas eu acho que é até importante nesse caso, porque muitas vezes a pessoa compra o industrializado, aí sobrou lá e fica se automedicando, né? Já o manipulado, ele é feito para aquele período que o médico solicitou, então a pessoa vai utilizar já aquele medicamento, é isso? Essa é uma das vantagens de se manipular um produto, né? Um medicamento ou um cosmético, porque você não tem desperdício. Então, você compra só aquilo que você precisa. Você não precisa comprar 60 comprimidos, sendo que você vai usar 45, né? E isso, com certeza, evita o uso irracional de medicamentos, porque, às vezes, a gente compra o produto, deixa ele em casa. A próxima dor de garganta que eu tenho, eu vou lá e tomo sem pensar, né? E aí acaba antes do tratamento, enfim. Então, isso é uma vantagem, sim, de escolher um produto manipulado. Vem crescendo também essa questão dos manipulados cosméticos que a gente fala, por exemplo, pomadas, cremes, enfim. Você observa isso, Aline? Demais, né? O skincare, por exemplo, também é uma linha que a gente vê que as pessoas estão se cuidando mais, né? Eu acho que esses dias eu comentei até pós-pandemia, depois que a gente se conheceu de máscara e sem tanta maquiagem, você não quer mais ficar com tanta coisa e tal. Então, os cuidados com a pele, sim, eles são muito maiores, a procura, né? Tanto por dermatologista, como também por produtos dermatológicos de cuidados especiais com a pele, com os cosméticos, vem crescendo com certeza, e a gente tem grandes equipamentos que auxiliam na melhor eficiência do produto. Ou seja, a tecnologia, ela anda junto com os manipulados também. Total. Tecnologia de ponta faz toda a diferença. Lá na Artisan, nós contamos com um nanoestruturador de moléculas, por exemplo, para uma forma farmacêutica que a gente chama gel transdérmico, que a gente passa um creme nessa plataforma por várias e várias vezes. Quanto mais eu passar, melhor ele vai ser absorvido, porque ele vai se transformar em nanopartículas. Então, a nossa pele absorve muito melhor um creme passado por essa máquina do que um creme comum, por exemplo. E aí também, tem outros equipamentos que também são tecnológicos, como a máquina de comprimidos, que a gente tem uma máquina compressora de comprimidos que são feitos de forma a frio, né? Então, não compromete o ativo que está envolvido no processo. Então, tudo isso qualifica o produto, com certeza. Que maravilha, viu? E traz, claro, com certeza, mais busca, né? Como você me perguntou. Isso, mais busca, mais procura e também mais saúde para quem está buscando e procurando, né? Minha linda, Aline, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Passa o Instagram para o pessoal, se tiver alguma dúvida, saber um pouquinho mais sobre vocês. Qual que é o Instagram? É farmácia.artisan. Tá? Muito obrigada, Patrícia, por eu poder falar um pouquinho da nossa farmácia. Vou mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, para as meninas que estão lá na recepção, que queriam assistir, falaram, manda beijo para a gente. Então, Jéssica, a Adriana, toda a nossa equipe, doutora Alisson, doutora Isabela, as meninas que trabalham também na Bioanimal, a Gabriela, que trabalha no nosso laboratório, as estagiárias, Tamir, Samara, enfim. Um beijão para todo mundo. Um beijão para todo mundo. Perfeito, Aline. Obrigada mais uma vez. Excelente fim de semana e até uma próxima, viu? Obrigada, igualmente para você também.